Olá, prosseguindo então no nosso revisional para PRF de Geografia, vamos ver agora a revisão da matéria para o terceiro trimestre. Né? Então, inicialmente capítulo 11, onde a gente falou dos aspectos gerais do continente africano. Falar um pouco sobre os aspectos fisiográficos. O que é importante a gente saber sobre aspectos fisiográficos do continente africano? Relevo da África, muito simples, dominado por três grandes planaltos. Planalto setentrional, ao norte, Planalto meridional ao sul e o Planalto oriental à direita. Os climas na África têm aquele processo de espelhamento dos climas, ou seja, como o Equador corta o continente africano bem na porção central, há uma tendência de que os climas vão se repetindo na mesma ordem, tanto do centro para o norte quanto do centro para o sul. Então, na sequência, em azul mais forte, domínio do clima equatorial. Nas duas regiões em vermelho, ao norte e ao sul, clima desértico. Nas duas extremidades do continente, ao norte e ao sul, clima mediterrâneo. A gente tem um enclave de clima subtropical, numa região um pouco mais, de altitudes um pouco mais elevadas no sul do continente. Duas faixas de clima semiárido, na transição entre o clima desértico e o tropical. Tem uma área de frio, de altitude, que vai ficar na África Ocidental, região do Monte Quênia, Monte Kilimanjaro, nas bordas do Rift Valley. E, em azul mais claro, dominando boa parte do continente, dois enclaves de clima tropical, tanto ao sul quanto ao norte. E quando a gente fala da vegetação na África, ela vai acompanhar a distribuição do clima. Então, na área do clima equatorial, floresta equatorial. Nas áreas de clima desértico, vegetação desértica. Nas áreas de clima semiárido, né, predomina a vegetação de estepe. Nas áreas de clima tropical, predominam as savanas e nas extremidades do continente, os enclaves de clima mediterrâneo. Além disso, a gente vai ter ali no clima frio de altitude uma vegetação típica de regiões de altitude, né? Gramíneas, arbustos, musgos e líquenes. Falar sobre o processo de colonização e descolonização da África. O que é importante a gente saber? Então, a colonização da África iniciou-se de fato só no final do século XIX, após os movimentos de independência na América. Então, os países europeus perderam, as potências europeias perderam, né? Não tiveram mais acesso às suas fontes de recursos no continente americano, voltaram seus olhos para a África. Então, iniciaram uma ação colonizadora que deixou marcas que persistem até hoje no continente, certo? Desrespeito à grande diversidade sociocultural da África, fronteiras arbitrárias. Isso levou a conflitos recorrentes. A chamada Conferência de Berlim, de 1886, também é denominada de Partilha da África. Né? Então, nessa Conferência de Berlim, 12 países europeus decidiram o destino dos povos africanos, mas não levaram em conta os interesses desses povos. Eles redefiniram o mapa da África conforme os seus interesses, né, e divisões extremamente incoerentes. Famílias e povos foram divididos em territórios distintos, ao passo em que inimigos foram reunidos em um mesmo território. Os africanos deveriam adaptar-se aos costumes e à cultura dos colonizadores europeus. Não os europeus levarem em consideração, né, os hábitos e costumes locais no estabelecimento de novos territórios. Houve um processo de aculturação. A cultura africana foi sendo subjugada. E com exceção de dois territórios, né, Abissínia e Libéria, que são as partes em cinza, todo o continente africano foi repartido entre potências econômicas europeias. Essa é a divisão política da África no ano de 1914. Né? A gente vê um predomínio principalmente dos franceses, em tom de verde mais claro, dos britânicos, em tom de rosa, né? Ocupando grandes faixas de território no continente africano. O que é importante saber sobre o processo de descolonização da África? Então, a descolonização da África só foi possível pelo enfraquecimento das potências europeias após as duas guerras mundiais. Aí ocorreram guerras de independência em alguns países, mas também houve processos pacíficos, onde voluntariamente, por não ser mais interessante, né, economicamente tinha mais custos do que benefícios, as potências europeias resolveram abrir mão de alguns territórios voluntariamente. Esse daí, ó, é o mapa de descolonização da África, certo? Dentro da sequência. Porque a maior parte dos países, né, foi na década de 1960 se tornaram independentes. Esses países aqui em tom de marrom um pouco mais claro. Né? Mas até 1940, né, alguns países aí, como o Egito, a África do Sul, já tinham se tornado independentes de seus antigos colonizadores.
Mas, como foi dito ali, né, fruto da partilha arbitrária, né, da divisão arbitrária do continente africano, também vieram na sequência os conflitos étnicos, militares e culturais. O que é importante a gente saber dos conflitos da África? Então, esses conflitos, né, do processo de colonização foram mantidas as fronteiras estabelecidas pelos europeus. Então, aqueles problemas que tinham dentro dos territórios também foram mantidos. Né? Toda vez que a gente fala em território, a gente está falando de uma porção do espaço apropriada e delimitada a partir de uma relação de poder. Então, novas relações de poder se estabeleceram, né? E as novas oligarquias africanas viram a possibilidade de assumir, né, o papel dos antigos colonizadores no uso e exploração dos territórios. Desculpa. Então, via de regra, né, nos territórios africanos coexistem duas forças opostas: uma centralizadora, que tenta manter o status quo, e uma descentralizadora ou regionalista, que é muito ligada àquelas culturas ancestrais. Com isso, a gente tem aí conflitos na África, né? Todo lugar onde a gente vê aqui um xizinho, um homenzinho, uma bombinha, né? É uma região de conflitos. Se espalha por praticamente todo o território africano. E dentre esses conflitos, o que é importante a gente saber? Genocídio de Ruanda. E esse é importante para a prova, certo? Então, Ruanda é um pequeno país que fica ali na África Ocidental. Já foi colônia da Bélgica, já foi colônia da Alemanha. E tem uma grande... As etnias dentro do país, né? Você tem uma grande maioria ali da etnia Hutu, os Tutsis, né, que representam a parcela menor da população, de 2% ali de outras etnias. Só que os Tutsis, apesar de serem as minorias, eles foram eleitos como os belgas, né, como etnia privilegiada para poder dominar o país. E assim fizeram durante muitos anos. Até que em 1997, né, final do século XX, os Hutus assumem o poder e devido a um evento lá que tem um avião presidencial foi abatido, né, com o presidente dentro, começa também uma campanha de genocídio, né, de limpeza étnica, onde os Hutus mataram os Tutsis. Né. O país ainda encontra-se em reconciliação, que era comum, inclusive, o casamento entre duas etnias. Então houve marido matando mulher, pai matando filho, né, por achar que o filho era mais Tutsi do que Hutu. Isso aí foi terrível. Então leia sobre o genocídio de Ruanda no nosso livro para a PRF. Outro fenômeno importante na África também atual é o crescimento demográfico. Né? O que é importante a gente saber sobre o crescimento demográfico no continente africano? Então a África apresenta as mais altas taxas de crescimento demográfico do mundo. A transição demográfica, ou seja, aquele movimento de desaceleração do crescimento populacional, ele vem se completando em poucos países da África. A grande maioria ainda está em expansão esse crescimento. Só lembrando, né, transição demográfica, diminuição das taxas de natalidade e mortalidade com o aumento da expectativa de vida. Então, percebam aqui, ó, essa linha em preto aqui, ó, África subsaariana. Então, enquanto todo mundo a gente tem uma tendência de diminuição do crescimento populacional, na África a tendência de aceleração nos próximos anos e até o ano 2100 não tende a diminuir. Aqui a gente tem, né, regiões de maior concentração urbana no continente africano. Então, quanto mais intenso o tom de marrom, maior a concentração populacional. Falar um pouco sobre crescimento econômico e urbanização. O que é importante de saber sobre crescimento urbano e urbanização na África? Então, o crescimento econômico, né, os países da África subsaariana ainda dependem de exportações de matéria-prima. As elevações dos preços aí no século XXI, né, das commodities se reverteram em algum crescimento econômico para os países. Mas o crescimento econômico foi maior nos países de DH mais baixo. Né? O livro considera alguns casos, aí, pontuais, né? A gente tem que ver o seguinte também: crescimento econômico não significa desenvolvimento econômico, certo? Então, era um país com IDH muito baixo, cresceu um pouquinho, mas nada o suficiente para se tornar desenvolvidos. Quando a gente fala em urbanização, o que é importante a gente saber sobre urbanização na África? Urbanização é uma das características mais marcantes da África nas últimas décadas, certo? E ela deve se firmar na primeira metade desse século agora.
Então, a África é um mercado consumidor em crescimento, entrada de empresas multinacionais, crescimento do setor de serviços, e alguns países aí como Argélia, Egito, Marrocos, Botsuana e África do Sul, esse crescimento é mais acentuado, mas também a gente tem, né, uma urbanização altamente desordenada. O maior exemplo disso é a cidade mais populosa do continente, Lagos, na Nigéria, com mais de 13 milhões de habitantes, uma urbanização caótica. Né? O mesmo vai acontecer também no Cairo, no Egito, né? Nairobi, no Quênia, né? Que é um domínio de favelas. Joanesburgo, na África do Sul, que também tem muita gente morando improvisada. Importante, segregação social. Essa é uma marca também da urbanização no continente africano. Então há uma segregação econômica e étnica. Né? Você tem uma pequena elite que vive nos melhores bairros, enquanto a maioria da população pobre vive em favelas. Aspecto importante da urbanização no continente africano. Capítulo 12, né, a gente falou sobre aspectos regionais da África. Né? Então, primeiro vamos ver as regionalizações da África. Inicialmente, né, de acordo com a localização dos países, a gente pode dividir a África em regiões geográficas. Né? Já com base em critérios históricos, étnicos e culturais, né, a gente pode dividir a África também em duas grandes regiões. Vamos ver a primeira divisão. Então, de acordo com critérios de localização, né, as regiões geográficas da África são 5. África Setentrional ao norte, África Meridional ao sul, África Ocidental a oeste, África Oriental a leste e, na região central, conhecida como África Central. Mas a mais importante para a gente na prova e que a gente mais trabalhou, né, foi a regionalização com base em critérios históricos, étnicos e culturais, onde a África é dividida em apenas duas regiões, África Setentrional e África Subsaariana. África Setentrional em tons mais claros, Subsaariana em tons mais escuros. Subsaariana porque está abaixo do deserto do Saara, certo? Então vamos ver primeiro aqui a África Setentrional. O que é importante de saber sobre a África Setentrional? É a chamada África Branca, né? Predomínio da religião islâmica, região de clima desértico, com povos caucasoides ou caucasianos, né? Povos brancos. Então a África Setentrional, né, apresenta ela representa uma continuação do Oriente Médio pelos hábitos e costumes. O principal ativo dessa região, mineração no Marrocos e indústria petrolífera no Arco Norte, entre o Egito e a Argélia. Além disso, outro aspecto importante é o turismo, né? Principalmente no Egito e no Marrocos. Quando a gente fala da agricultura, né, está praticamente concentrada na cadeia do Atlas e ao Vale do Nilo, né, que são duas regiões produtoras. A indústria automobilística no Marrocos tem algum destaque e o padrão de vida na África Setentrional é superior à África Subsaariana. Né. Os maiores índices de pobreza estão na Argélia, no Egito e no Saara Ocidental. Saara Ocidental que nem não tem um país, na verdade, para chamar de seu, né, e Argélia e Egito que são os países mais populares, mais populosos da região. Obviamente, os países também com maior tendência à desigualdade. O que é importante a gente saber ainda sobre a África Setentrional? 3 regiões econômicas distintas aí que merecem destaque: Maghreb, o Saara e o Vale do Nilo. Quando eu falo de Maghreb, eu estou falando dessa linha aí que vai da região noroeste, né? Vai da Líbia até a Mauritânia. Destaque aí nessa região, a cadeia do Atlas, né? Produção agrícola, principalmente das oliveiras, no Marrocos. A outra região, o Saara, né, que é o deserto do Saara, que fica aqui cortado pelo Trópico de Câncer e domina quase toda a região. Tem muita produção econômica, né, uma área desértica. E outra área importante também é o Vale do Nilo, no Egito. Então percebam aí pela linha de verde, né, no meio do deserto, o Vale do Nilo não só a região mais produtiva, como a região mais ocupada, né, do território egípcio, mais urbanizado. Então, devido aos regimes de cheias e vazantes que inundam as margens aqui do Rio Nilo, isso permite a agricultura irrigada na região. Também permitiu no passado o desenvolvimento da civilização egípcia. Avançando, vamos falar agora sobre a África Subsaariana, para a gente fechar o nosso revisional. Então, relembrando, a África Subsaariana, essa região mais ao sul do deserto do Saara, domina quase todo o continente. O que é importante saber sobre a África Subsaariana? Então, a África Subsaariana, também chamada de África Negra, é a maior parte do continente africano, também concentra a maior parte de sua população. São 48 estados independentes. Essa é a região mais diversificada que a África Setentrional, certo?
é a região dos estados constituídos arbitrariamente pela partilha da África. E tem dois destaques: Nigéria e África do Sul. Vamos ver primeiro a Nigéria. O que é importante de saber sobre a Nigéria? É a verdadeira potência econômica da África subsaariana. Maior economia africana, maior população, maior exportador de petróleo. Perceba aqui ó, a região da Nigéria. Tem um arco petrolífero aqui, ó, da região conhecida como Golfo da Guiné. E é o segundo país mais industrializado da África, só fica atrás da República da África do Sul. Principais destaques da industrialização nigeriana, indústria petroquímica, agroindústria e os têxteis. A mineração e a agricultura também têm papel importante no desenvolvimento da região. Maiores centros urbanos do continente, Lagos, da Nigéria, urbanização caótica, muitas favelas, muita desigualdade. É um país com grande diversidade étnica, né? Tem mais de 500 idiomas falados, mas a manutenção do idioma do colonizador, que foi o inglês, foi usado, né, como um fator de unidade nacional, para evitar o desmembramento do território. Então percebam aí, ó, a gente tem diversas etnias, né, representadas pelas cores diferentes, com diversos idiomas falados dentro do território nigeriano, certo? Aí você tem o islamismo na população. Quanto mais marrom, maior a predominância do Islã, certo? E aí, quando fala em islamismo, tem um problema também, né, que é o terrorismo do Boko Haram, um dos entraves ao desenvolvimento econômico da Nigéria. Então, o Boko Haram é um grupo extremista, religioso, que tenta implantar um regime teocrático, né, de fundamentalista islâmico em todo o território nigeriano. Eles dominam grandes porções do território ao norte do país e tentam ocupar também a região sul, que é a região economicamente mais desenvolvida de predomínio cristão. Então, Boko Haram significa Educação Ocidental e Pecaminosa, um grupo fundado em 2009, inspirado aí no extremismo sunita do Estado Islâmico, que atuava na Síria. Aí a área em laranja, que é a área onde eles atuam mais fortemente. Vamos falar agora sobre a África do Sul. Então, a República da África do Sul, né? O que é importante a gente saber sobre a África do Sul? É a potência regional da África subsaariana, né? Posição estratégica entre dois oceanos, o Oceano Atlântico e o Oceano Índico, né? Importante rota de navegação. Ela possui a maior concentração mundial de riquezas minerais dentro do território. É um dos países mais e é o país mais industrializado do continente. Então, indústria e mineração bastante diversificadas aqui na África do Sul. Ela apresenta um padrão de vida maior para a minoria branca da população, que representa 8% da população. Já uma baixa qualidade de vida para a maioria negra da população. E aí é importante a gente saber sobre a África do Sul, né? As raízes, né, do apartheid, que foi o sistema de segregação racial que funcionou nesse país durante praticamente todo o século XX. O que foi o apartheid? É um sistema de segregação racial, né, que vigorou entre 61 e 94, um sistema defendido pelos africâners, né, que são os colonizadores brancos de origem holandesa que você tinha na África do Sul. Então o apartheid era isso aí. Brancos e negros não podiam compartilhar as mesmas áreas, né, os mesmos espaços. Espaços segregados para brancos, europeus e africanos. Isso, claro, né, muita violência policial, muita revolta popular contra esse sistema de segregação, até que depois de muita pressão e da libertação do ativista Nelson Mandela, né, o então presidente Frederic de Klerk resolve sentar à mesa de negociação e fazer uma revisão do apartheid. Esse acordo, né, esse fim da segregação racial na África do Sul, rendeu aos dois, inclusive, né, Mandela e de Klerk, o Prêmio Nobel da Paz no final dos anos 80, pelo projeto de reconciliação nacional na África do Sul. Certo? Esse foi o nosso revisional. Desejo que você faça uma boa PRF e não deixe de fazer o simulado, viu? Até mais, bons estudos.